Nesse vídeo nós vamos começar o último capítulo do livro que eu não escrevi. Até agora nós tratamos de avaliação de desempenho, agora vamos tratar de uma ferramenta para auxiliar a avaliação do desempenho sem correr riscos com o sistema, que é a simulação. Tá? Então, se eu vou simular alguma coisa, eu tenho que começar mapeando o processo que eu vou simular para colocá-lo num computador. Processos podem ser discretos ou contínuos. A ideia que a gente tem de descrição é o cara não ouve, não vê, não escuta, mas isso não é descrição, é discreteza. Discreteza é ter um evento que tem uma quantidade de resultados enumeráveis. Por exemplo, eu jogo um dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o processo contínuo, não. Eu tenho uma distância, e essa distância tanto pode ser 1000 metros, como 999,98, 1000,438, por aí vai. Então, é muito complexo. Quem cuida de estatística está desesperado a acostumar. Pô, o sistema contínuo tem integral, é aquele cheio de integrais e tal. Eu quero saber o resultado num determinado intervalo, e os caras puxam o cabelo por causa disso. O discreto é pior ainda, porque são somatórios, né? E quem não estudou cálculo de diferença finita acha que o somatório é um troço intratável. Mas, felizmente, não é nenhum nem outro que a gente vai tratar. É uma coisa muito mais simples, que são eventos discretos. O que são eventos discretos? Eventos discretos são aqueles que têm começo e fim. E, ao longo dele, ou depois dele, a gente pode medir uma porção de estatísticas e trabalhar na melhoria do desempenho de quem tratava desses eventos. Por exemplo, um atendimento de call center, um evento discreto. O cliente chega, é atendido e sai. Um atendimento médico, é um evento discreto. Consulta de um contador, é um evento discreto. O cliente chega, é atendido e depois é dispensado. Todos esses a gente pode coletar uma porção de estatísticas para medir o desempenho desse processo. Tá? E existem processos um pouco mais complexos, tem diversos servidores ou diversos clientes. Tá? Por exemplo, um caixa, aquela porção de caixa que tem, mas o atendimento do caixa é um evento discreto. Você chega, entrega as compras, faz a conta, paga e sai. Da mesma maneira, o acesso à caixa eletrônica. Eu posso até ter uma porção de caixas eletrônicas, uma porção de clientes, mas o uso do caixa eletrônico é um evento discreto. Cada uso é um evento discreto. Então, a ideia do evento contínuo, ele é muito intratável na simulação. É claro que a gente pode fazer simulação, porque para fazer simulação de um evento contínuo, eu tenho que ter um algoritmo de como é que esse evento vai se desenvolvendo. Eu uma vez fiz uma simulação de navio e descobri coisas incríveis. Eu andei de barco a vela de navio a vida inteira, fui descobrir que para manobrar um navio o mais importante é saber a tendência. E é muito interessante isso. Quando você consegue fazer um algoritmo e o algoritmo dá certo, você domina o sistema contínuo. Mas nem sempre você consegue e ele é muito complicado. Mas existe uma maneira que é discretizar o processo contínuo, que é dividir ele em uma porção de intervalos de tempo. Então, uma viagem eu divido em intervalos de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora e tal. E nesses intervalos eu posso coletar estatísticas e chegar a conclusões. Da mesma maneira, a geração de energia elétrica. A geração em cada hora vai mudando a demanda, vai mudando a oferta. Eu posso analisar com um simulador de eventos discretos da mesma maneira. E para fazer isso, eu tenho que fazer um diagrama de fluxo de atividades. Hoje nós vamos tratar virtualmente, quase que exclusivamente, diagrama de fluxo de atividade, que ele é a coisa mais importante que tem. Então, uma prestação de informação é evento discreto. Tá? Nós temos aqui um recurso, o diagrama de fluxo de atividade cuida de atividades, fluxos e filas. Tá? Então, nós temos uma atividade, que é a prestação de informação. Uma fila, que é a fila de recursos, no caso o único recurso que tem é a atendente, e uma fila de clientes, que são, obviamente, os clientes do sistema. Como é que faz? Isso aqui é a natureza, está em jargão de quem cuida de simulação de evento discreto. Esse símbolo aqui, que às vezes em eletricidade, por exemplo, é terra, para nós é a natureza. Como é que funciona? A natureza manda um cliente, e aí o cliente chega na fila de cliente.
Se eu tenho um recurso na fila, que é atendente, e o cliente, eu posso executar a atividade informação. Então, tem um fluxo de cliente e recurso para prestar informação. Quando a informação termina, o recurso volta, ou seja, a atendente volta a estar pronta para atender outro cliente e o cliente volta para a natureza. Então, é assim que o diagrama de fluxo de atividades funciona. Tá? Mas existem mais complexidades ainda nisso. Por exemplo, eu tenho eventos discretos que têm uma porção de recursos para um cliente. Por exemplo, um atendimento numa ambulância, eu tenho paramédicos, médico, a própria ambulância, o motorista, eu tenho uma porção de recursos e um cliente só, que é o cara que vai ser atendido. Tá? Da mesma coisa o mecânico. Eu preciso, para fazer um reparo no carro, eu sou o cliente, levo o carro para reparo, eu preciso do mecânico, material, ferramenta. Então, é uma porção de recursos para um cliente só. Por outro lado, um julgamento cível, eu tenho um só recurso, que é o juiz, e uma porção de clientes, advogados de ambas as partes, os interessados, e por aí vai, é o contrário. Tá? E tem coisas mais complicadas ainda. Por exemplo, um tribunal de júri tem uma porção de recursos, juiz, júri, soldado, meirinho, etc., e uma porção de clientes, promotor, então é uma porção de clientes, tá? Uma parte interessada, o réu, advogados de defesa, então é um monte de clientes e um monte de recursos. Eu posso administrar tudo isso no diagrama de fluxo de atividades. Como é que é a dinâmica do diagrama de fluxo de atividades? É o seguinte, eu tenho aqui 5 caixas, aqui é da caixa da loja americana, tá? Eu tenho 5 caixas e 12 caras naquela fila de clientes. Bem, esses 5 caixas vão atender 5 clientes, os 12 passam a ter só 7 na fila. Terminou o atendimento. O cliente que está o cliente que está sendo atendido volta para a natureza e o recurso volta. Caixa livre, aquele cara que o cara da loja americana faz. O que é que acontece? O caixa e o primeiro da fila vão executar a atividade. Agora eu tenho, embora continue com 5 indivíduos sendo atendidos, a fila diminuiu para 6. É assim que funciona. A dinâmica vai acontecendo toda vez que eu tenho um cliente e um recurso disponíveis, eles executam a atividade e diminuirá um em cada fila. Tá? A construção do diagrama de fluxo de atividades é muito interessante, porque eu posso encadear diversas atividades para poder simular um processo inteiro. Tá? Então, eu tenho uma atividade, um cliente vem da natureza, ele e o recurso executam a atividade. Quando terminar a atividade, eu volto o recurso para lá, volto o cliente para a fila, ou eu boto o cliente vai para a natureza, ou eu boto esse cliente e digamos que o meu recurso agora vai almoçar, ele vai para a natureza e não fica ninguém na fila, então não pode ter atendimento. Mas eu posso também ter uma atividade seguinte, então o meu cliente é mandado para a fila da próxima atividade, que se tiver recurso disponível vai executar e assim por diante. Então eu posso receber, mandar de volta para a natureza, encadear processo, e esses processos podem ter múltiplos clientes, múltiplos recursos, então é bastante flexível o diagrama de fluxo de atividade e eu posso apropriar qualquer coisa. Tá? Aqui, por exemplo, quando termina esse último atendimento, o cliente vai para a natureza. Uma organização, tá? Parece uma árvore, mas é uma árvore de cabeça para baixo. Eu tenho um fluxograma aqui. Quando eu tenho um presidente de uma empresa, ele tem uma série de processos discretos dependentes dele. Mas esses processos, em primeiro nível, nos níveis mais altos, eles são processos de controle. Então eu tenho que controlar qualquer coisa, eu tenho que controlar a administração, a finança, o marketing, a parte comercial, a produção. Então são os caras do primeiro nível que controlam. À medida que eu vou baixando o nível, o cara vai controlando e vai produzindo alguma coisa. Nem que seja só relatório nos níveis mais altos, até que quando eu chego, isso são macroprocessos, né? Até que quando eu chego na peãozada, o microprocesso aí é só produção mesmo, atividade física. Tá? Então é aí que entra o diagrama de fluxo de atividade principalmente. Para que essas pessoas dos processos de controle possam controlar os microprocessos, eu tenho que ter um simulador onde eles possam fazer experiências e posso avaliar qual é a opção que fica melhor para eles. Tá?
Então vamos experimentar aqui, botar um exemplo, que é um atendimento online, tá? Eu botei propositalmente uma menina bonitinha, porque tem um caso muito interessante. Quando eu trabalhava no Casnave, nós tínhamos um atendente que era um fuzileiro naval de 40 e tantos anos, praticamente já passando para a reserva, careca, passado pra caramba, mas tinha uma voz linda. Então, todas as conhecidas que telefonavam, pô, quem é o cara daquela voz? Até que um dia eu fui às forras. Uma menina que tinha sido minha colega de mestrado na UF estava fazendo um doutorado no IME, que era do lado de onde ficava o Casnave, na URCA. E ela telefonou para mim e falou, cara, quem é aquela voz que atende o telefone? Eu arrumei um jeito de ela precisar ir lá, né, para tirar a dúvida que ela queria. Oh, arrumei o teu troço, vem aqui. Quando ela chegou, eu disse, ó, quando você passou na porta, estava o cara daquela voz. Vai lá falar com ele. Então, o interessante é o seguinte, do DFA é irrelevante o aspecto da pessoa que está atendendo. O que interessa são as coisas que efetivamente implicam no desempenho do sistema. E quem vem de fora e mapeia o processo não está ligado nessas coisas que são irrelevantes no sistema, só no que realmente interessa. Então, quando a gente termina de fazer um diagrama de fluxo de atividade, o cliente que chamou a gente acha que a gente já conhece mais o sistema que ele mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma visão externa e esquece coisas irrelevantes. Como é que a pessoa se comporta, o aspecto físico dela, quantas vezes ela toma água no dia, isso é absolutamente irrelevante. Mas as pessoas que estão tratando com o processo, elas se envolvem nisso também e perdem a capacidade de analisar. Então vamos fazer esse atendimento, vamos fazer um diagrama de fluxo de atividade deles. É engraçado porque o microprocesso pode se dividir em diversas atividades. E é isso que eu vou mostrar aqui. Tem o atendimento. O atendimento tem um cliente que vai ser atendido e o recurso, que é aquela moça que está trabalhando na empresa. Tá? Então, se a natureza me manda um cliente e a moça está disponível, os dois vão executar a atividade de atendimento. Durante a atividade de atendimento, a nossa atendente vai saber que vai precisar fazer uma verificação. Ela pode ser uma verificação rápida, que vai implicar em uma orientação, ou pode ser uma verificação demorada, que pode até implicar na orientação, mas pode implicar numa alteração do meu processo. Eu mexer no robô que está fazendo, mexer no cadastro de pessoal, modificar a maneira como esse cara atende, então eu vou precisar orientá-lo de outra maneira. Então, se eu concluir que a minha orientação é uma orientação complicada, eu vou mandar o cara para a natureza. Se eu acho que ela é simples, eu vou mandar ele para aguardar a minha orientação. Mas vou fazer a verificação, que pode ser rápida, como pode não ser rápida. É interessante aqui que quem é recurso no atendimento ao cliente passa a ser cliente no processo interno da empresa. Eu agora vou chamar o quê? O programador, o cara da administração, o outro técnico, a chefe, vou chamar alguém com quem eu vou debater como é que eu vou atender esse meu cliente. Ou, rapidamente, é um caso simples, eu vou fazer. Mas, de qualquer maneira, seja rápido ou seja demorado, eu vou fazer uma verificação. A minha cliente agora desse processo, junto com os recursos, vou executar a verificação. Quando a verificação terminar, a atendente está de novo pronta para executar uma atividade. Ou eu tenho o meu cliente na fila, ou apanho o WhatsApp, o telefone qualquer, e tiro ele da natureza e coloco na fila. Eu tendo um recurso e um cliente na fila, vou executar a atividade de orientação. Tá? Essa atividade é executada e ao fim da atividade, a minha atendente retorna para a disponibilidade e o meu cliente vai para a natureza. Ou, no caso dele precisar de uma alteração, uma coisa complicada, aí eu vou fazer um novo processo, que é um processo não é mais de verificação, agora eu vou estudar qual é a alteração que eu vou fazer no meu processo ou no meu sistema, e vou executar novamente a atividade de alteração, vou projetar essa alteração, e quando terminar o projeto, eu estou disponível de novo com a nova atividade, que é a atualização. Agora eu vou atualizar o meu cliente, tanto a parte que ele estava entendendo, como pode ser também atualizar, baixa um novo programa do meu processo, passa a trabalhar dessa maneira, porque o processo é assim, o assado e tal, vou trabalhar com o cara. Então o que eu vou fazer?
chamo o cara que eu tinha mandado esperar aqui nessa hora, eu chamo o cara de novo, ele vem da natureza, tendo um cliente e um recurso disponível, vou executar a atividade de atualização. Explico tudo para o meu cliente como tem que ser, quando terminou ele vai para a natureza e a minha atendente volta para cá. Olha só, isto é um diagrama de fluxo de atividade de um atendimento, que é uma coisa que parece simples, mas que na realidade nós botamos 5 atividades, uma porção de recursos, etc. Quando eu quero fazer um manual de como é que eu vou trabalhar com isso, cada fluxo desse, ou seja, cada setinha tem que ter uma explicação, cada atividade tem que ter virtualmente uma página explicando como é que tem que fazer, como é que tem que usar os recursos, etc. Então, eu de posse de um DFA, eu sei fazer exatamente um manual de como esse cara tem que trabalhar e de que maneira ele pode trabalhar otimizando o sistema dele. É só botar isso num computador e ir testando diversas probabilidades de chegada de clientes e resolução de problema, etc. Vou chegar onde é melhor. Então, diagramas de fluxo de atividade servem para colocar em softwares de simulação. Tanto eu posso simular aquele atendimento, está vendo aqui, um atendimento sendo executado, como posso encadear diversos atendimentos e simular até a operação de um aeroporto. Tem lá o pessoal no check-in, aqui o pessoal naquele negócio de radar, né, para verificar a mala. Depois eu posso simular a entrada no avião, enfim, posso simular diversas atividades encadeadas para a operação do aeroporto, coisa que, aliás, é feita de montão, senão o aeroporto não funcionava. Tá? Então, basicamente, o que eu desejava nessa versão do vídeo era explicar por que eu tenho que analisar o processo antes para depois colocá-lo de uma maneira tal que a simulação no computador seja viável e imediata. No próximo vídeo, nós vamos cuidar de colocar diagramas de fluxo de atividade em simuladores para ver como é que funciona. Até o próximo vídeo, então.